Bom dia, alunos, tudo bem? Aqui a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo Leis de Ohm. Tudo bem? Vamos lá, que a atividade que foi enviada lá para o portal de vocês. Certo feixe de elétrons animados com uma velocidade de 3 vezes elevada a 6 metros por segundo transportam uma corrente elétrica de intensidade 1 microampere. Sendo a carga do elétron, carga elétrica elementar, 1,CV10-19 coulomb. O número de elétrons que passa por uma seção transversal de feixe em 1 segundo. Então, quer saber N, número de elétrons. Então, o microampere, né? Lá o submúltiplo de ampere, micro, mili, nano, pico. Da mesma forma, micro, menos 6, mili, menos 3, pico. Pico menos 12, menos 12, nano menos 9, né? Relembrando. Então, 1 microampere, 10 menos 6 ampere. Corrente elétrica, carga sobre intervalo de tempo. Então, I, 1 vezes 10 elevado a menos 6, a carga, o tempo ele deu em 1 segundo. Então, carga é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6, o que? Coulomb. Como eu quero saber o número de elétrons, então Q é igual a N vezes E, carga elétrica elementar. Sendo que a carga foi 1 vezes 10 elevado a menos 6, N, carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 menos 19. N é igual a 10 menos 6, 1 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 menos 19 dá 0,625 vezes 10 elevado a 13. 13 por quê? Porque menos 6 mais 19 dá 13. Tirando esse zero, pulando uma casa decimal, fica 6,25 vezes 10 elevado a 12, né? Porque 13 menos 1, 12. Segunda, é possível medir a passagem de 5 vezes 10 elevado a 2 elétrons, que será o número de elétrons, em 2 minutos. Olha, o tempo está em minuto, então a gente vai ter que transformar para segundo. Através da seção de um condutor com certo aparelho sensível. Sendo a carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 menos 19, qual a intensidade da corrente? Então, para saber a corrente, porque corrente é igual a carga sobre intervalo de tempo, né? Mas não tem carga, então a gente tem que descobrir primeiramente quem é a carga. Então, Q é igual a N vezes E, sendo que o número de elétrons ele deu, que foi 5 vezes 10 elevado a 2, vezes 1,6 vezes 10 menos 19, que é a carga elétrica elementar. 5 vezes 1,6 dá 8. 10 a 2 com menos 19 dá menos 17 coulomb. Pronto, achamos a carga, agora vamos encontrar corrente. I é igual a Q sobre T. I é igual a a carga, 8 vezes 10 menos 17. Que é o tempo, ele está dizendo que o tempo é 2 minutos. Então, para segundo, se um minuto corresponde a 60 segundos, 60 vezes 2, 120. 8 dividido por 120, 0,06. Vezes 10 elevado a menos 17. Pulando duas casas, vezes 10 elevado, tá diminuindo. Então, não é 15 não, fica 2 vezes 17, 18, 19, viu? 6. E pior que não tem alternativa. C vezes 10 elevado a 19 ampere. Não é 15 não, porque tá diminuindo. Menos 2 com menos 17 dá menos 19, certo? Então é 6. Então não tem alternativa. Só tem só 6 vezes 10 elevado a menos 15. Então é 19. Na natureza, na ação de certos fenômenos, como o relâmpago, temos envolvidas forças de grande ordem numérica. No relâmpago descem, em média, 2 vezes 10 elevado a 9 elétrons da nuvem para a Terra, no intervalo de 10 elevado a menos 4 segundos. Sendo a carga elétrica elementar, que vocês já sabem, 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb, o valor dessa corrente elétrica que desce por esse relâmpago. Então, carga N vezes E, né? É igual a I sobre o intervalo de tempo. Número de elétrons,
2 vezes 10 elevado a 9, carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 menos 19, e o tempo 10 a menos 4 segundo. 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 a menos 10, não é isso? 9 menos 19 menos 10, sobre 10 elevado a menos 4, que corresponde 3,2 vezes 10 a menos 6. Menos 6. Menos 10 mais 4 menos 6. Um fio de cobre tem comprimento de 120 metros e área de sua seção transversal de 0,5 milímetro quadrado. Sabendo-se que a resistividade do cobre a 0 graus Celsius é de 1,72 vezes 10 menos 2 Ohm milímetro quadrado por metro. Determine a resistência elétrica do fio. Então, gente, vocês têm que observar as unidades de medida. Como a resistividade está em milímetro aqui em metro, aqui está em milímetro, né? A gente vai transformar para metro. A área tem milímetro quadrado, a gente transforma para metro quadrado. Então, 0,5 milímetro quadrado é igual a 0,5 vezes 10 a menos 6. Pula 3 casas só porque essas duas casas, só porque essas duas é ao quadrado. Então, de ser 100, né? De ser 10 é 100. Então, fica 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado. Aqui é a segunda lei de Ohm, não é isso? Resistência é igual a resistividade vezes comprimento sobre área. Resistividade, 1,72 vezes 10 menos 2. Então, aqui também essa resistividade, ele transformou para metro, tirou esse milímetro quadrado, deixou para metro, ok? Da mesma forma. Então, fica 1,72 vezes 10 menos 8. O comprimento, 120. Então, o comprimento está em metro, ele transformou tudo para metro. Sobre a área aqui, 0,5 milímetro para metro, 0,5 vezes 10 menos 6, que dá exatamente 4,128 ohm. Então, tudo que estava em milímetro, ele transformou para metro, né? Área metro quadrado, comprimento metro, tá bom? Então, tudo ele transformou para metro, terminação aqui metro, e a resistividade também ele transformou para metro, A resistividade do cobre é 20 graus Celsius. De 20 a 20 graus Celsius é 1,7 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Determine a resistência de um fio de cobre de 1 metro de comprimento e 0,2 centímetro quadrado de área. Seção transversal nessa temperatura. Então, resistência é igual a sua resistividade vezes comprimento sobre a área. Então, resistividade não mexeu porque ela está em metro, né? Ohm vezes metro, então 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. O comprimento também não mexeu porque já está em metro, 1. Agora ele mexeu na área, porque a área está a centímetro quadrado, então tem que transformar para metro quadrado, que fica 0,2 vezes 10 elevado a menos 4. Então, mexendo a cada decimal, 2 vezes 10 elevado a menos 5, né? Menos 1 com menos 4, menos 5. 1,7 dividido por 2, 0,85 vezes 10. 5 dividido por menos 1 dá menos 3, o quê? Ohm. Sexta questão. Um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP, que é diferente de potencial de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a diferença de potencial em volts no seu terminal será.
Então, resistência nada mais é igual a tensão sobre corrente. Tensão, quanto foi? 40 volts. E uma corrente, 40 volts é a corrente de 20. Então, 40 por 20 é igual a 2 ohm. É isso? Então, usando a mesma fórmula, ou pode inverter, U é igual a R vezes I. U é igual, que é a resistência, 2. Corrente, 4. Então, tensão é igual a 2 vezes 4, 8 volts. Não é isso? Tudo bem? Porque deu a corrente de 20 quanto de 4. Então, para encontrar essa tensão, que é a alternativa A, 8 volts. Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulomb. Em tempestade, raios de carga positiva, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 mil ampere. Que fração de carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil ampere e com duração de 0,5 segundo? Então, corrente é igual a carga sobre intervalos de tempo. A corrente, ele deu primeiramente, foi de quanto? 300 mil, para encontrar essa carga. Carga é igual o tempo, intervalos de tempo, com a duração de 0,5 segundo. Então, carga é igual 300 mil dividido por 0,5, 150 mil coulomb. Então, a gente encontrou 150 mil coulomb, mas ele deu uma carga de aproximadamente de 600 mil. Então, 150 mil dividido por 600 mil corresponde a 1/4. Alternativa, casa. Aquela oitava, eu acho que foi a última, foi a penúltima da lista de exercício. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistíveis, formadas basicamente por 2 camadas de material condutor transparente, que não se encontra até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Qual a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Aqui, gente, entra lá na resistência, lá no simples e os paralelos e o misto, né? Lá no circuito simples, ele em paralelo, ele em misto e ele em simples. A gente vai estudar posteriormente, mas não custa nada, né? Eu começar a falar desse conteúdo. Sendo que já teve um slide que apresentaram, alguns alunos já falaram sobre esse conteúdo. Vamos lá? Quando ele é simples, quando percorre a mesma corrente elétrica. Paralelo, corrente diferente, não é isso? Corrente diferente, simples, apenas uma corrente, paralelo, corrente diferente, e o misto, já a função dos dois, o simples e o paralelo. Então, aqui, nessa figura, esse daqui não existe, porque aqui, esse circuito aqui está em aberto, então não para uma passagem de corrente elétrica. Então, esse 4 kΩ não existe, né? De A a B não existe. Então, podemos esquecer dele. Ó, esse quadro com quadro vai surgir um circuito, ele em paralelo, com simples, com esse daqui. Vamos lá? Paralelo é o inverso, não é isso? O inverso. 1 sobre
R1, 1 mais a soma do inverso, ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Sendo que R1 é 4 e o 2 é 2. Então, vamos lá, né? Então, a soma do inverso. Então, o R1 é 4, o R2 é também 4. Então, o que acontece aí? Faz o MMC, né? Você calcula o MMC. Então, como é igual, é 4. 1 mais 1, 2. Então, inverso, a soma do inverso, então você tem que inverter aqui no final. Então, fica 4 por 2, que fica 2 kW. Só porque, certo, gente, desculpando, como eu estava falando, né? Tirou o MMC, como é igual a 4, 1 mais 1, 2. Então, aí tem que inverter. 4 por 2 dá 2. Como? Eita, dá certo não. Como o com série é 4, então 2 mais 4 é igual a 6 kΩ. Viu? 6 kΩ, alternativa C. Gente, obrigada. A nossa vai ter aula online. Nossos dia a dia aula online vai ser segunda e quarta-feira. Segunda às 11h50 às 12h35. Quarta-feira de 10 às 20 e 11. 10h20 às 11h05, viu? Segunda-feira, 11h50 às 12h35. Quarta-feira, 10h20 às 11h05, tá bom? Vocês ficam ligados lá no portal, pois passarei todas as informações cabíveis para a nossa aula online. Ok? Obrigada, muito obrigada.